Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bom? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Natália. Na aula de hoje, nós vamos começar um assunto referente à unidade 1 do nosso livro 2, certo? Nós vamos fazer uma revisão dos principais tópicos, certo? Sendo que, por enquanto, vamos falar só dos elementos climáticos. Nas próximas semanas, vamos dar continuidade, ok? Então, para começar, vamos olhar esses dois mapas aí, ó. Esse primeiro mapa, ele está representando o mapa dos climas brasileiros, certo? Então, temos vários tipos de climas aqui no Brasil, ok? E se a gente for olhar para o outro mapa, ele está representando o tempo no Brasil, certo? A previsão do tempo em um determinado dia, ok? Se a gente reparar, ó, no primeiro mapa a gente tem, por exemplo, aqui o Amazonas em amarelo e o Rio em vermelho, certo? Ou seja, mostrando climas diferentes. Mas aqui na nossa previsão do tempo, tá tudo verde, né? Apesar daqui estar um verdinho mais escuro, tá tudo verde e tudo indicando, ó, que tem chuva, certo? Ou seja, a gente pode reparar que esses mapas são completamente diferentes, ok? As regiões ficam completamente divididas de maneira diferente, ok? Por quê? Porque clima e tempo são coisas diferentes, tá? O clima, ele representa variações que ocorrem em determinados períodos, mas normalmente períodos longos. E o tempo é algo momentâneo, ele pode mudar a qualquer momento, ok? Então, só para a gente reforçar, ó, tempo pode ser identificado pelas condições atmosféricas em determinado local e momento, ou seja, ele pode mudar de uma hora para outra, ok? A gente diz aí, ó, como é que tá o tempo hoje? Ah, o tempo tá chuvoso. Aí daqui a pouco abre o sol. E agora o tempo tá ensolarado, certo? É uma coisa que é momentânea e pode mudar a qualquer momento. E a ciência que estuda o tempo é chamada de meteorologia. Ela estuda os fenômenos atmosféricos, certo? Relacionados com o tempo, ok? E o clima, ele é um conjunto de estados atmosféricos que ocorre em determinado local durante um período que dura em média 30 anos. Então, o clima, ele é determinado por períodos longos. Como que o tempo varia neste local durante o ano? É isso que vai determinar o clima, certo? E a ciência que estuda o clima é a climatologia, ok? E, como a gente falou, né, nessa aula de hoje, vamos estudar elementos climáticos. Esses elementos são responsáveis por caracterizar o clima. O tipo de clima de determinado local, clima quente e úmido, clima semiárido, ele vai estar relacionado a esses elementos climáticos. Os que nós vamos ver hoje são radiação, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então, vamos falar da radiação. O que é a radiação? É a radiação solar que chega na nossa atmosfera, né? A radiação proveniente do Sol. E a gente sabe que essa radiação se transforma em calor, ok? Nós vimos nas nossas aulas anteriores que a Terra tem o seu eixo de inclinação, tem um eixo de inclinação em relação, né, ao Sol, né? E por causa disso, a quantidade de calor que chega em diferentes locais da Terra, essa quantidade de radiação também é diferente. A gente viu que próximo ao Equador, né, a linha do Equador, a gente sempre tem uma quantidade muito grande de radiação, ok? E nos polos a quantidade de radiação normalmente é menor, ok? Por causa dessa inclinação e dessa diferente quantidade de radiação que chega nas diferentes regiões, existem as zonas térmicas ou zonas climáticas, certo? Que são definidas através dessas linhas imaginárias: o Círculo Polar Ártico e Antártico, o Trópico de Câncer e de Capricórnio e o Equador, ok?
Aqui nós temos a zona polar, tá? As zonas polares, tá em espanhol, tá? Zona polar do Polo Sul e do Polo Norte, e as zonas temperadas aqui, ó, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, nós temos as zonas temperadas, ok? Zona temperada. E entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, temos a zona tropical, ok? Então, são as zonas climáticas que são definidas de acordo com a radiação solar. Um outro fator que temos é a temperatura atmosférica, tá? O que é a temperatura? Ela mede a quantidade de calor presente na atmosfera, tá? Através da agitação. Temperatura a gente vai ver aí que ela mede a agitação de moléculas, ok? E aqui no Brasil, a gente usa essa primeira escala aqui, né? Que é a escala de graus Celsius. Mas também existem outras escalas, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, ok? Na escala Celsius, o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius. O ponto de fusão do gelo, desculpa, na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e na escala Kelvin 273 Kelvin, ok? O ponto de ebulição da água na escala Celsius a gente diz que é 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit 212 e na escala Kelvin 373, ok? São escalas diferentes, por isso que tem valores diferentes, ok? E eu coloquei aqui um quadrinho, ó, que existem fórmulas quando a gente quer fazer uma conversão de unidades aí, de uma temperatura de uma escala para outra, que é, ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, certo? Temos essas três fórmulas. Se eu quiser passar de Celsius para Fahrenheit, eu esqueço a parte aqui de Kelvin e faço as continhas normais. Se eu quiser passar de Fahrenheit para Kelvin, eu esqueço a parte aqui de Celsius e uso só essas duas aqui, ok? Mas fiquem tranquilos que é uma coisa que vocês não vão precisar calcular ainda no 8º ano. Vocês vão aprender isso em física lá no ensino médio. Aqui a gente está colocando só para vocês conhecerem que existem diferentes escalas de temperatura. Agora, eu falei lá que a gente ia ver melhor o que é a temperatura, né? Que a temperatura é a agitação. É muito comum confundir calor e temperatura, tá? O que é o calor? O calor é um tipo de energia. Calor, a gente diz que é energia térmica e que ela vai fluir sempre de um corpo para o outro. O calor, ele flui sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? Por exemplo, até que eles atinjam a mesma temperatura, ok? Que a gente chama de equilíbrio térmico. Por exemplo, se você coloca um cubo de gelo num copo de água com água à temperatura ambiente, que a água está mais quente, o gelo vai começar a derreter. Por quê? Porque a água está passando o calor dela para o gelo, certo? Então, ela vai esfriando à medida que vai passando o calor para o gelo e o gelo vai derretendo, até que os dois atingem a mesma temperatura do equilíbrio térmico, ok? E aqui, ó, nós temos que os corpos quentes, as moléculas que formam esses corpos quentes têm um grau de agitação maior, e nos corpos frios tem um grau de agitação menor, certo? A temperatura, então, ela é a medida desse grau de agitação. Quanto mais quente, maior a agitação, né? Maior a temperatura. Então, um corpo que recebe muito calor, fica muito quente, as moléculas se agitam demais e a temperatura é maior. O terceiro elemento climático que nós temos é a umidade.
que é a umidade? Ela consiste no vapor d'água que existe na atmosfera, tá? E esse vapor d'água, ele é proveniente da evaporação dos corpos, que a gente chama dos rios, dos mares, né, e oceanos, da transpiração das plantas e dos outros seres vivos, dos animais, e também da respiração, ok? Então, essa umidade é proveniente da evaporação, transpiração e respiração de seres vivos. E quando essa umidade está em excesso, o que acontece? Acontece como a gente conhece no ciclo da água. Se essa umidade está em excesso, ela começa a se condensar e formar as nuvens, até que uma hora, né, essas nuvens vão se acumulando, vão crescendo, até que ficam pesadas demais e precipitam na forma de chuva, ok? E o nosso último fator climático, nosso último elemento climático é a pressão atmosfera. A atmosfera é formada por vários gases, né? A nível do mar, nós temos uma quantidade de gases muito grandes, né? Vamos representar aqui as partículas de gás, né? Que são muito grandes, ok? As partículas não são grandes, a quantidade que é grande, né? À medida que a gente vai subindo, essa concentração, essa quantidade de gases na atmosfera vai diminuindo, né? A gente diz que o ar aqui em cima é mais rarefeito, né? Ok? Então, se o ar é formado por partículas de gases, essas partículas, elas exercem uma força sobre a superfície. E essa força é a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão atmosférica é a força que a camada de ar faz sobre a superfície de todos os objetos, ok? E a gente pode reparar, ó, vamos comparar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que fica a nível do mar, e a cidade do México, que fica a 2.240 metros de altitude. Essa coluna aqui de gases representadas por essa setinha é muito maior do que essa coluna de gás aqui, certo? Ou seja, ele exerce um peso muito maior. Então, a pressão aqui vai ser muito maior do que a pressão aqui, né, em cima, ok? Então, quanto mais baixo, quanto menor a altitude, maior vai ser a coluna de gases sobre a superfície, né? E maior vai ser a pressão. Então, pressão 1 é maior do que pressão 2, ok? Então, nós estamos vendo aqui quanto maior a altitude, menor a pressão, certo? Então, esse foi o nosso último elemento climático, né? E na aula que vem a gente continua falando sobre o clima, tá? Vejo vocês então na próxima semana.